por Foi isso. uma aula. Pode. Perfeito. Então, boa noite, gente. Então, gravem isso daí que vocês precisam, tá? Esses artigos que eu mandei para vocês, eles vão ajudar muito vocês para fazer o trabalho aí de vocês. E tentem entender uma coisa. Ah, mas o que esse trabalho vai agregar na minha vida? Não vai agregar muita coisa, gente. Por quê? Isso daí, que eu passei para vocês, ele é uma metodologia de como você disciplinar o pensamento de vocês, de como vocês organizarem o raciocínio de vocês de forma, tá? De forma lógica, que tenha um começo, um meio e um fim, e que vocês consigam transmitir uma ideia com clareza. No trabalho de vocês, parte do sucesso no trabalho de vocês, gente, depende de vocês terem uma clareza muito grande no que vocês estão transmitindo. Vocês imaginam eu, como professor, se eu não tivesse clareza, eu acho que eu tenho, no que eu estou transmitindo para vocês. Se eu não tivesse essa clareza, o que aconteceria? Não entenderíamos nada. Vocês não aprenderiam. Se eu começasse falando do fim para o começo, colocasse uma figura e falasse, olha a figura aí, e pulasse, depois me explicasse o que quer dizer aquilo. Então, eu construo todo esse argumento para vocês. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção, senhoras e senhores, quando vocês estão fazendo um artigo. E a melhor maneira, tá, que eu recomendo, e isso eu faço, tá, comigo mesmo. Quando vocês escreveram o texto de vocês têm dúvidas se ele está bom, se ele tem problemas, pega alguém aí de casa, como cobaia, e entrega para a pessoa e fala, dê uma lida para mim e diga se você entendeu o que eu estou dizendo. Mas deixa ele ler e fica na boa. Tá? Deixa ele ou ela ler e fica na boa, não fala nada. Se ele não entendeu, é porque você não teve clareza suficiente para transmitir o que você estava querendo. Tá? É isso que eu falo, façam dessa maneira que funciona. Eu faço isso. Eu sempre dou para alguém que não é da área ler o que eu estou escrevendo. E essa pessoa entendeu, eu falo, opa, legal, eu consegui transmitir o que eu precisava. Ok? Bem, gente, continuando. Como é que vocês foram na prova? Silêncio sepulcral. Bem, muito bem, eu diria. Maravilha, que coisa boa. Então foram bem na prova. Então, isso é bom. Perfeito. Eu acho que faltou eu falar da questão de risco, né? Falando aqui um pouquinho das questões de risco de mercado, crédito, liquidez e operacional, não é isso? E falar um pouquinho aí, então, dessa questão de gestão de risco. Era isso, né, senhoras e senhores? Que faltava. E aí depois entrar na parte de fundos de investimento. Perfeito? Quando a gente fala de risco, uma coisa que é muito importante definir é o seguinte, vocês saberiam me dizer qual é a diferença entre risco e incerteza? O que vocês acham? Qual a diferença entre risco e incerteza? Professor, risco seria quando você sabe das informações correspondentes dentro da empresa e você sabendo o que poderia ter acontecido, você tomar uma decisão. Quase isso daí, Luiz. Boa, chegou perto. É quase isso. Não está 100% correto, mas é quase isso. Agora, incerteza, quando você não tem as informações e você não sabe de nada, mesmo assim tomar uma decisão. Isso, perfeito. Ou seja, a gente pode dizer, então, que o risco é a incerteza quantificada. É quando você pega a incerteza e você dá o quê? Você dá um número para ela, associado a uma probabilidade de ocorrência. Tá? A incerteza é quando você não sabe de nada. É quando você não sabe de nada. Então, o que quer dizer isso? Né? Um certo evento, se ele é completamente incerto, você não sabe dizer qual é a chance daquilo ocorrer. Toda vez que você coloca ali uma certa chance de ocorrência
de um evento, você está fazendo o quê? Você está quantificando esta incerteza, ok? Você está associando uma probabilidade de ocorrência. Uma probabilidade de ocorrência. E dentro disso, gente, se há uma probabilidade, definam probabilidade para mim. Você escolhe diferentes datas de cada tempo e você faz a comparação para tirar uma, uma probabilidade. A probabilidade, então, ele está relacionado a uma certa ocorrência, Em diferentes datas. não em diferentes datas, dentro Tá. de um conjunto de possibilidades possíveis. Sim, conjunto de possibilidades, verdade. Isso, dentro de um conjunto de possibilidades possíveis, ou seja, é a probabilidade de ocorrência de um evento dentro de um conjunto de possibilidades possíveis. Se eu, por exemplo, disser para vocês o seguinte, olha, a chance de chover hoje, por exemplo, ou a chance de chover nos próximos 10 dias, é de 10%, o que isso quer dizer? Que tem 90% de chance de não chover? Sim, mas mais do que isso, não é só isso. Que mais você pode tirar dessa informação? Tem mais coisa que você pode tirar dessa informação. Repete novamente a pergunta, Se a professor. chance de chover nos próximos 10 dias é de 10%, o que isso quer dizer? A Ingrid falou, pode ser que não, a chance de não chover é de 90%. Mas mais do que isso, o que mais ela quer dizer? É uma probabilidade? Sim, mas do quê? O que ela diz, essa probabilidade? Que você teria a probabilidade de ter um dia de chuva e 9 dias sem chover. Perfeito, André. Perfeito. É isso daí mesmo. Ou seja, pode ter um dia que vai ter ali uma chance de chover, entendeu? De ocorrer. Ou seja, em 10 dias, um vai acontecer. É isso daí mesmo. Perfeito. Você definiu muito bem. Essa é a ideia, entendeu? Dessa probabilidade de 10%. Ficou claro isso, senhoras e senhores? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Perfeito. Isso é importante, por quê? Porque com isso a gente consegue definir um monte de coisas, gente. Um monte de coisas. Então nós vamos estar vendo que a probabilidade, ou seja, o risco é uma medida de probabilidade, ou seja, é o quanto aquilo pode ocorrer dentro de um certo número de possibilidades de acontecer, tá? No mercado financeiro, nós olhamos muito esse risco de mercado. O que é o risco de mercado? O risco de mercado são todas as oscilações dos preços das ações, das taxas de câmbio, da taxa de juros, tá? Do preço de uma commodity. Todos esses ativos que tem um mercado, ele tem um preço. E, portanto, se ele tem um preço, esse preço pode oscilar ao longo do tempo. Este grau de oscilação, tá, ou este grau de incerteza do mercado, é o que nós chamamos, tá, de volatilidade, ou seja, o quanto esse mercado pode subir ou pode cair. Tá? E quando a gente mensura essa volatilidade, ou seja, essa probabilidade de subir ou cair, nós estamos dizendo que esse mercado ele tem o quê? Ele tem um certo risco. Então, o risco de mercado é isso, é quando eu mensuro essa oscilação. Por exemplo, se eu for aqui, vamos supor, por exemplo, vou pegar um exemplo para vocês.
tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira para vocês verem. Tá? Vamos supor, tá? Eu vou pegar aqui, ó, Petrobras, tá? Petro 4, tá? Petro 4, tá? Vamos supor aqui, tá todo mundo conseguindo ver? Esse daqui é o preço da Petrobras, tá? Ao longo, tá, de um dia. Você vê que hoje andou, ó, de lado o mercado praticamente. Mas se olhar durante os 5 dias, os últimos 5 dias, ó o que aconteceu, que interessante. Se olhar no último mês, nos últimos 6 meses, no último 1 ano, olha que interessante. E eu quisesse saber o seguinte, esse mercado aqui é um mercado que tem pouco risco ou é um mercado que tem muito risco? Né? Então, para analisar esse mercado, se esse mercado tem pouco risco ou tem muito risco, eu teria que olhar o quê? Eu teria que olhar, então, qual é o grau de volatilidade, qual que é o grau de incerteza desse mercado, tá? Ou seja, quanto é a chance dele subir ou cair dentro de um certo horizonte de tempo. Dentro de um certo horizonte de tempo. Então, vamos supor que eu vá pegar aqui, deixa eu ver aqui, vou usar alguma dessas daqui, geralmente a Infomoney tem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o histórico da Petrobras. Vamos supor aqui que eu quero pegar, nós estamos no dia 9 de novembro de 2020, eu vou até novembro de 2019 também. Tá? Vou até aqui, 1º de novembro, até o dia de hoje. Tá? E eu quero baixar esse arquivo, vamos ver se dá para baixar aqui rapidinho. Vamos ver se funciona bonitinho. Ah, ele vai baixar Excel, que coisa meiga, é isso que eu quero. Área de trabalho, vamos pegar aqui um temporário. Aqui, então, a Petrobras. Então, vamos ver aqui, ó. Estou abaixando aqui, então. Coisa legal. Vamos lá. Dados. Dados. Texto separado por... Deixa eu ver aqui. Texto separado por colunas, delimitado. Isso aqui está por vírgula, ok? Lançar, concluir. Pronto, está aqui. Então está aqui, ó. Tá? Tá todo mundo acompanhando? Sim ou não? Sim. 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 Variação. Variação. Preço máximo. Preço máximo é aqui. Aqui é preço mínimo. E aqui é o volume. Tá? Volume em reais por bilhões. Aqui. Então aqui, gente, eu tenho várias informações aqui associadas a esses dados. Então deixa eu só colocar aqui bonitinho. Então, olha lá, que interessante. Então, ó, tenho desde 9/11/2020, que é o dia de hoje, até o dia 1/11/2019. Praticamente nós temos aí 302 observações nesse período, tá? Então, vocês veem, aqui, o preço de abertura, ou seja, hoje, quanto abriu o preço da Petrobras, ele abriu sendo negociado a R$ 21,11,
fechou a R$ 21,61, teve uma variação de 9,42%, sendo que o preço mínimo desse dia foi de 21,04 e o preço máximo de 22,69. E foram negociados 3,58 bilhões de reais hoje em Petrobras, tá? Em Petrobras. Aí eu quero saber o seguinte, poxa, mas será que a Petrobras ela é muito volátil? Ah, mas comparado com o quê, Francisco? Vamos pegar aqui uma outra ação, por exemplo, tá? Alguém quer me dar alguma ação para usar como referência? Vamos olhar aqui. Magalu aí, professor. Vamos pegar Magalu? Tá, vamos pegar aqui Magalu. Vamos pegar Magalu. Vamos pegar Magalu. Então, nós vamos pegar Magalu no mesmo período. Tá? Vamos pegar Magalu no mesmo período. Ou seja, eu vou voltar lá atrás. Também. Novembro, né? 1º de novembro. Foi isso, né, que eu fui, né? Isso. Até 9. Eu quero ver tudo. Tá? E vamos baixar o arquivo aqui da Magalu. Tá? Tá? Tá. Então, vamos, meu filho, vai logo para hoje. Tá muito devagar para baixar o arquivo aqui, mas tudo bem. Vai ver. Não sei por que não está baixando aqui. Vamos ver de novo. Vamos lá, gente. Desculpa. Eu quero de hoje até um ano atrás. Não sei por que não está querendo baixar agora. Vamos tentar outro aqui. Agora veio. Demorou, mas veio. Baixou. CSV. Aqui o arquivo da Magazine Luizas. Vamos também. Dados. Texto por colunas. Avançar. Ok. Concluir. Tá aí. 9/11 até. No caso aqui, ele foi 27/8. Tá. Não tem problema. Então, aqui eu vou colocar a Magazine Luiza. Tá? Preço de fechamento dela. Aqui. Então, Magalu. Tá? Preço de fechamento. Ok? Está todo mundo conseguindo visualizar? Sim ou não? Pessoal? Sim. Maravilha. Perfeito. Então, vamos lá. Então, aqui, a gente sempre usa o preço de fechamento, tá? Então, deixa eu tirar. Eu vou pegar esse daqui. Também vou levar para cá. Então, aqui, Petrobras. Tá? Preço
fechamento. Ok? Magalu, preço de fechamento também. Tá? Preço de fechamento também. Preço de fechamento. É isso que me interessa. E a data aqui. Só excluir. Perfeito. Então, olha lá. Eu venho da data aqui até aqui embaixo. Esses últimos aqui eu vou tirar, porque não me interessa. Tá? 2 de 10? O que aconteceu aqui? Por que não pegou da Magalu inteirinho aqui? Ué, só pegou? Que saco. Vamos salvar. Desculpa, gente. Não sei por que ele não pegou aqui o período que eu quero. 2019. E tudo. Baixa a Infomoney. Tá pensando, eu vou pegar aqui algum outro lugar. Deixa eu tentar pegar aqui no Ibovespa qualquer coisa. Vamos ver se eles... R-Trade não. Eu quero algum lugar aqui para baixar os dados, que esteja fácil. Acho que agora vai. Vamos ver aqui. Mas só está baixando até o mês 8. Eu não estou conseguindo entender por quê. Quero ver tudo. Eu estou pegando um ano aqui, então teoricamente ele é para baixar tudo o arquivo. Porque volatilidade nós calculamos anual, por isso. Ah, agora veio. Desculpa, gente, agora veio. Tá. Dados. Texto separado por colunas. Ok. Concluir. Beleza. Preço de fechamento. Aqui. Magalu, preço de fechamento. Ok. Ah, tá. Chato. Então, aqui embaixo. Pronto. Ctrl C. Agora nós temos o preço de fechamento da Magazine Luizas até bombas. Por que não está batendo? Era para ser isso. Tá. Agora está certo. Tá.
Deus. Tá, ok. Agora sim. O outro eu peguei mais, por isso. Perfeito. Ok, deu. Prontinho, gente. Agora nós temos aqui o preço da Magazine Luizas e o preço das Petrobras. Ok? Os dois, peguei um ano aqui de série de preços. Eu chegasse para vocês e falasse o seguinte, gente. Qual que tem maior risco? Magazine Luizas ou Petrobras? Uma maneira de vocês tentarem fazer isso, mais ou menos, é fazer um gráfico. Vocês vão aqui, selecionam todos os dados e vai inserir um gráfico. Tá? E vai inserir um gráfico. Só que na hora que vocês fazem esse gráfico, dá para dizer aqui, gente, qual é mais arriscado? Só olhando o gráfico? Não dá. Eu diria que é Petrobras. Não dá. Porque é o seguinte, você fala, eu não sei, Francisco, aqui. Então, uma maneira da gente tentar medir essa oscilação, porque ó, a Magazine Luiza aqui, ó, entendeu? A Petrobras teve uma oscilação, mas a Magazine Luiza também teve uma oscilação. Tá? Então, o interessante aqui é a gente tentar olhar o quê? Qual é o risco associado? Como é que nós vamos calcular o risco desse negócio? Tá? O risco, ele é medido através desse negócio chamado volatilidade. Então, eu vou ensinar para vocês aqui como calcular a volatilidade. Tá? Como calcular a volatilidade? Primeiro, nós temos que calcular isso aqui. Isso aqui, gente, foi só a evolução do preço. Só que a evolução do preço não dá muita informação para a gente, tá, no mercado. Ele não serve para muita coisa. O que é mais interessante é saber se o preço sobe ou se o preço cai ao longo do tempo. Tá? Então, uma maneira de eu calcular isso é o quê? É calcular a variação percentual do preço, por exemplo, da Magalu, tá? E a variação percentual do preço da Petrobras. Da Petrobras. Ok? Da Petrobras. Essa é uma maneira de eu tentar olhar isso daqui. Ok? Então, por exemplo, como é que eu vou calcular a variação percentual do preço? Tá? A variação percentual do preço. No caso aqui, eu vou ordenar a minha tabela, tá? Do mais antigo para o mais recente. É sempre assim. Tá? Então, do mais antigo para o mais recente. Tá lá, ó. Não ordenou, não sei porquê. Pronto, agora ordenou. Tá? Então, tá bonitinho aqui, ordenado. Opa. Tá. Deixa eu só colocar aqui assim também para ficar bonitinho. Tá lá. Tá ordenado do mais antigo para o mais recente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o quanto daqui para cá, gente, o preço subiu ou o preço caiu da Magalu. O quanto daqui para cá o preço subiu ou o preço caiu. Depois, do 4 para o 5, o quanto ele subiu ou quanto ele caiu? Do 4 por 5, o quanto subiu ou quanto caiu a Petrobras? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai calcular da seguinte maneira, tá? Variação percentual, vocês lembram como é que é a fórmula de variação percentual? Sim ou não? Vocês podem, se vocês não lembram, né? Vou inserir aqui uma formulinha, tá? Inserir a equação. Vocês podem colocar que a variação percentual, tá, do preço é dada pelo quê? Alguém lembra disso ou não? Lembra? É o preço, tá? Hoje menos o preço de ontem. Menos o preço de ontem, de T menos 1. Dividido pelo preço de ontem. Todo mundo entende o que eu estou fazendo ou não, gente? Professor, repete, por favor, que eu não entendi. É o preço de hoje menos o preço de ontem
dividido pelo preço de ontem. Por exemplo, olha só, se o preço hoje, tá? Se o preço hoje era de 10 e amanhã ele foi para 11, tá bom? Ele foi para 11. E eu quisesse saber quanto ele variou percentualmente. Como é que vocês calculariam isso? Horas, Francisco. 11 menos 10 dividido por 10. Ou seja, ele variou 10%. Não é isso? Foi de 10 para 11, ele subiu 10% esse preço, não é isso? Então, essa formulinha aqui. Uma outra variante que o mercado financeiro usa, além dessa variação no preço aqui, tem uma outra fórmula que ele também usa. É um pouquinho diferente dessa. Ele coloca que a variação percentual do preço é igual a dada pelo logaritmo natural, tá? Não precisam ficar assustados, eu só estou falando que o mercado financeiro faz. Se algum dia vocês virem isso no mercado financeiro e falar, o professor não ensinou isso. Não, não é verdade. Ensinei sim. Olha só, do preço em P, ou seja, do preço hoje, dividido pelo preço de ontem. Geralmente, o mercado financeiro usa essa segunda fórmula aqui, em vez dessa primeira. Francisco, mas é muito diferente. Não, ela não é muito diferente. É que essa daqui, ela está dizendo o seguinte, tá? Presta atenção aqui. Vocês estão vendo que eu usei aqui? Quando você olha os preços da Bolsa, ele tem um preço de que, na hora que o mercado abriu, eles têm um preço na hora em que teve um valor mínimo no mercado, o preço que ele teve um valor máximo no mercado e o preço que fechou a negociação. Então, quer dizer que durante o dia tem um monte de preços sendo negociados, não é verdade, gente? Então, quando você calcula por essa fórmula aqui, você não está meio que suavizando essas oscilações. E essa fórmula aqui, ele dá uma suavizada nessas oscilações. Tá? Eu não vou demonstrar matematicamente, mas acreditem, o mercado financeiro usa isso daqui. Então, eu vou calcular o seguinte aqui, ó, igual ln, tá? Disto daqui, dividido por isto daqui, ó. Tá? E vou transformar em forma percentual. O que quer dizer isso daqui, gente, esse 4,87? Alguém sabe me dizer? Menos 4,87, o que ele quer dizer? Que caiu esse valor em comparação? Que isto daqui, que a bolsa, o valor da Magalu, do dia 1/11 de 2019 para o dia 4/11 de 2019, ele caiu 4,87%. Se eu arrastar a fórmula, olha só, agora, o que quer dizer aqui, ó, que do dia 4/11 para o dia 5/11, caiu mais 2,07%. Se eu arrastar novamente, ó, opa, aqui já quer dizer que do dia 5 para o 6, o mercado subiu quanto? O preço da ação? 2,6%. Ok? Então, se eu der o duplo clique aqui, ó, ele vai fazer o seguinte aqui. Eu vou até pintar só para mostrar para vocês o seguinte, ó. Formatação condicional, cor. Ou melhor, deixa eu colocar aqui. Não, mais regras. Não. Realce é menor que 0. Então, olha só que legal. Todas essas que estão em rosa, gente, são os dias que o mercado, o preço da Magalu, subiu. Todas que estão em branco são dias que o preço da Magalu subiu. Se eu fizer para a Petrobras, eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Então, vai ser o quê? LN, este preço, dividido por esse daqui, ó. Olha lá que legal. Vou colocar em forma percentual. O
Quer dizer, ó, Professor, perdão, então o senhor fez o ontem por hoje, né? Ou hoje por ontem? isso, é sempre o hoje dividido pelo ontem, tá? É sempre o dia mais recente dividido pelo dia anterior, porque eu quero saber o quanto variou de um dia para o outro, tá? Então aqui, ó, tem o dia 1 e o dia 4. Então, do dia 1 para o dia 4, caiu 1,27 a Petrobras. Do dia 4 para o dia 5. Mas você vê que eu ordenei do mais antigo para o mais recente. Ok? Então, o mais recente está aqui, ó, o último dia da Petrobras, que foi o dia de hoje, ó. Quanto caiu a Petrobras hoje? A Magalu. A Magalu caiu hoje 3,27%. Se eu acertei os dados certinho aqui. Tudo bem? Ficou claro? Sim, professor. Tá? Então, ó, de sexta-feira para hoje, a Magalu caiu 3,27%. Então, se eu fizer isso e der um duplo clique, ó, novamente, vou colocar uma formatação condicional aqui, só para dizer, ó, é menor que, e eu não vou colocar vermelho aqui, eu vou colocar em amarelo escuro. Menor que 0. Olha lá. Tudo isso que está em amarelo, ó, gente, são os dias que a Petrobras caiu. O que está em não amarelo, ou seja, na cor normal, foram dias que a Petrobras subiu. Agora, olha só que interessante. Eu vou pegar esse gráfico agora, da Magazine Luiza, e da Petrobras, e vou botar aqui no gráfico. E vou fazer um gráfico. Também, ó. Inserir. Gráficos. Gráficos de linha. Ai, coisa chata, eu odeio quando o Excel não pensa por ele, né? Mas tudo bem, vamos lá. Só pegar aqui sem a data, que tudo bem. Gráficos. Gráficos recomendados. Ok. Vamos ver esse gráfico. Agora, gente, quando vocês olham isto, tá? Quando vocês olham isto, tá todo mundo conseguindo visualizar? Sim. Olha que legal. Só que aqui eu vou diminuir esses daqui. Isso aqui é número de observações, tá? Vou até tirar aqui, que não precisa. Eu vou colocar aqui só formatar séries de dados. Vou só eixo principal. Ok. Linha. Só vou engrossar aqui um pouquinho mais as linhas para vocês verem melhor. Eu vou fazer isso também com essa, só para vocês verem melhor. Perfeito. O que vocês observam nesse gráfico agora? Isso aqui é um gráfico da oscilação do preço. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que nesse período aqui, ó, a Petrobras oscilou para caramba. E nesse período aqui, ó, a Magazine Luiza oscilou para caramba. E depois, no resto do tempo, eles oscilaram para cima ou para baixo. Mas se eu perguntasse para vocês o seguinte, senhoras e senhores, qual desses dois ativos tem maior risco? Ou seja, oscila mais para cima e mais para baixo. Francisco, não dá para saber. Olhando assim para esses dados, não dá para saber. Entendeu? Ou seja, eu vou precisar calcular uma medida de risco. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o risco deste mercado. Ora, primeiro, quando eu estou calculando o preço de uma ação, o preço da ação não me interessa muito. O que eu quero saber é o seguinte, qual é a média do retorno da Petrobras? Tá? E qual é a média de retorno da Magalu? Tá? Por exemplo,
eu for aqui calcular uma média, estatística vocês tiveram, não é? Sim. Então, ó, tô vindo aqui, ó, e tô tirando uma média do último ano. Do último ano. Olha lá. O que quer dizer esse 0,32, senhoras e senhores? Alguém sabe me dizer? Opa, esse 0,32 é aqui embaixo, né? Isso é Magalu, né? Deixa eu ver. Isso, Magalu. Tá? O que quer dizer esse 0,32? Alguém sabe me dizer? A média de oscilação? Faz isso. Quer dizer que o mercado, em média, subiu no ano quanto? 0,32%. Enquanto da Petrobras caiu 0,13%. Mas qual que é o problema da média, gente? Vamos supor que eu chegue para vocês e eu digo o seguinte: olha, Bianca, eu como um frango inteiro e você não come nenhum frango, Bianca. Mas se nós formos calcular a média de quanto a gente come de frango juntos, como eu como um frango inteiro e você não come nenhum, na média nós comemos quanto de frango? Você é um. Não. Quanto nós comemos na média, Bianca? Nós comemos Na verdade, metade para cada um, né? metade. Na média. É teoria, né? Na média. Na média, comemos meio frango, mas quem comeu o frango inteiro fui eu, né, André? Ela não comeu nada. O problema Ela tá pagando pelo que você comeu, né? O problema da média é justamente esse, né, André? Você não tem, se você tem uma variância muito grande, não serve para nada a média. É que nem, por exemplo, quando você olha a maior renda per capita do mundo, é o pessoal que mora nos Emirados Árabes. É verdade, todo o dinheiro está com o sheik e nada para a população, mas quando você divide na média, está todo muito, muito bem de vida. Então, não adianta nada eu calcular aqui o retorno médio, ou a média do retorno. O que seria interessante, então, eu calcular aqui é o quê? É calcular a variância desse mercado. A variância. O que é a variância? A variância vai me dizer a oscilação. A oscilação desses preços, ou seja, o quanto o preço oscila. Como é que nós calculamos? Nós vamos calcular, então, a variância. Tá? A variância dessa série. Então, eu vou aqui, vou pedir a variância e vou calcular a variância da Petrobras por um ano, tá? Eu estou usando o ano como referência aqui. Vou colocar em percentuais e vou calcular a variância da Magazine Luiza. Aliança da Magazine Luiza. Olha lá. Eu vou nos percentuais. Opa, será que eu peguei os mesmos? Não? F2. Legal. Olha lá. Gente, agora, com essa tabelinha aqui, ó, que eu fiz. Com essa tabelinha aqui. Se eu perguntasse para vocês o seguinte agora, gente. Qual que tem maior risco? Petrobras ou Magazine Luiza? O que vocês diriam? Em qual delas vocês aplicariam? E por quê? Magazine Luiza, professor. Por que, Ingrid? Porque o mercado de petróleo, né, eu não confio muito. Além que a Petrobras tem todos uns indicadores ruins.
Não, eu quero a resposta baseada nesses 4 números aí, Ingrid. Tá, 4 números. Pensa essas coisas. Porque tá negativo. A média do retorno da Petrobras está negativo. Mas olha só, Ingrid, e se eu tivesse comprado Petrobras aqui, ó, e vendido aqui, ó, eu tinha ganhado muito dinheiro. A mesma coisa com a Magazine Luiza. Também teria ganhado muito dinheiro, porque oscila as duas. Então, e se eu tivesse comprado aqui e vendido aqui? Eu teria perdido dinheiro com a Magazine Luiza. Você está vendo? O que eu estou analisando é, na média, o que está acontecendo. Eu estou dizendo o seguinte, olha, gente, na média, a Magazine Luiza tem um potencial de retorno muito maior do que a Petrobras. No entanto, a Magazine Luiza, ela tem um risco maior do que o da Petrobras. Por quê? Olha só, aqui a oscilação é de 0,194 e aqui é 0,190. Eu sei que aqui eu fui infeliz na escolha dos números porque a variância é muito pequena, mas vamos supor o seguinte, vamos pegar aqui, olha, eu pego uma ação, tá? Uma ação A e uma ação B, qualquer, tudo bem? Vamos supor que a ação A tenha, por exemplo, 10% de retorno ao ano e a ação B tenha, por exemplo, também 10% de retorno ao ano, ok? Tanto uma quanto a outra está dando uma média de 10%. Só que eu estou dizendo que a ação A tem, por exemplo, uma volatilidade, ou seja, uma variância, por exemplo, de 20%. Não vou colocar nem 20%, eu vou colocar 8%, enquanto a ação B tem uma volatilidade de 5%. De 5%. E eu perguntasse para vocês agora o seguinte, qual dessas aqui é mais arriscada? Mais arriscada, eu acho que é a ação A, né? Ela tem maior... Isso. Ela tem maior risco de mercado. Por quê? Essa tem menor risco de mercado. Por quê, André? Ela tem maior variação no mercado, né? E a ação B menor a variação, menor risco, né? Isso. Isso quer dizer o quê? Que se eu coloquei um dinheiro nesse mercado, nesses papéis, quer dizer o seguinte, que na ação A, eu posso ganhar quanto, gente, na média? 10%, não é isso? Não é isso, Ingrid? É isso, Bianca? Sim ou não? Sim? Sim. Mas eu posso perder quanto, Bianca? Se eu errar no mercado? Seria 90%? Não. Se Ou ela 10%? 8%, ela 8% para cima, 8% para Para baixo. baixo. Então eu posso ganhar no máximo 2, né? Ou perder 8 Entendi. e chegar a 18. Olha lá. Por outro Entendi. lado, na ação B, o que vai acontecer? Eu posso também ganhar 10%. No entanto, o que pode acontecer aqui? Eu posso perder e ganhar quanto aqui no máximo? 5%. Não é isso? Ou chegar a quanto? 15%. 15%. Olha lá. Então, aqui é a média. Aqui é o que eu posso chegar no mínimo. Aqui é o que eu posso chegar no máximo, baseado no quê? Baseado nos dados que eu coletei no mercado sobre esses papéis. Francisco, então qual que eu escolho? Ora, você vai escolher a que você quiser. Se você é uma pessoa que tem maior propensão ao risco, ou seja, você não tem medo de risco, qual você escolheria? Ah, eu vou escolher a ação A, Francisco. Pô,
eu posso ganhar no máximo 2, mas eu posso ganhar até 18. E, de repente, com relação à ação B, eu posso ganhar no máximo 5, perder 5 e chegar a 15. Se eu sou uma pessoa que quer ganhar muito, eu posso vir para cá. De repente. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Sim ou não, gente? Sim. Faz sentido isso para vocês? Sim, professor, fica até mais fácil. Posso fazer uma pergunta? Claro, André, pergunta, deve. Por que se usa preço de fechamento? André, porque geralmente o preço de fechamento é que ele reflete, entendeu, a tendência do mercado, tá? Esse preço de fechamento é preço de fechamento do mercado ou da negociação na bolsa? É o preço de fechamento do mercado, daquela ação na bolsa. No final do dia, encerrou as atividades, E tirou a média, aí no dia seguinte começa com ela. daqueles 10 minutos, aquele é o preço de fechamento, Entendi. tá? Tá. É o que se usa para avaliar o mercado, Ok. tá bom? Geralmente, todas as contas a gente faz com preço de fechamento. Tá? A única coisa que eu estou dizendo aqui, ó, é que quando você está calculando, então, essa variância, essa volatilidade, você está dizendo o seguinte, ó, que esse ativo aqui, ele tem mais volatilidade que esse risco aqui, que esse ativo aqui. Então, esse daqui tem, e quanto maior a volatilidade, quer dizer que maior é o risco de mercado. Então, você pode colocar o seguinte, né, que quanto maior a volatilidade, tá? Maior é o risco de mercado. Por outro lado, quanto maior é o risco de mercado, maior é o quê, gente? É a possibilidade do quê? De ganho. E também de perda. Entendeu? Maior a possibilidade de ganho, como também a maior a possibilidade de perda. E quanto menor o risco de mercado, menor é a volatilidade. E, portanto, menor é o quê? Menor é o risco de ganho ou de perda. Por isso que eu falo, gente, se você não arrisca, você não ganha. Ok? Então, por exemplo, a grande questão desses traders, dos pessoal que operam no mercado, é justamente controlar esse risco. É controlar esse risco. Ficou claro o conceito, gente, de volatilidade, de risco de mercado? Sim ou não? Sim, professor. Maravilha. Tá? Então, agora, quando nós formos ter as aulas a partir da semana que vem de fundos de investimento, a gente vai olhar, tá, também essas questões de fundos de investimento, olhando, né, que fundos de investimento, alguns fundos têm mais risco, outros têm menos risco, e como é que eles mensuram esse risco dos fundos de investimento? Através desse negócio aqui chamado de volatilidade. Tá? Chamado de volatilidade. Então, gente, falou em risco de mercado, falou em volatilidade. Falou em volatilidade, nós estamos falando que uma medida de oscilação do mercado. Ou seja, o quanto o mercado pode oscilar para cima ou oscilar para baixo. Ok? Ficou claro isso? Sim ou não? Legal? Pergunta, gente. Pergunta. E aí, os diversos, tem ativo que tem muita volatilidade, tem ativo que tem pouca volatilidade, ou seja, ativos que têm muito risco e ativos que têm pouco risco. Então, por exemplo, o que quer dizer isso daqui? Ó? Quer dizer o seguinte, vamos supor aqui que eu aplicasse 100 mil reais, tá? 100 mil reais nesse papel, se tivesse 100 mil reais para aplicar aqui, gente, tá? 100 mil reais para aplicar. Tá?
Se eu aplicasse esses 100 mil reais no ativo A, na média eu poderia ganhar quanto, gente? Eu ganharia 100 mil vezes quanto? Vezes 1,10, ou seja, 110 mil, que é na média, não é? Tanto um para quanto o outro, não é isso? Sim ou não? Sim. Entendeu? Sim, Tanto um quanto o outro está dando 10%. Só que no ativo A, eu posso chegar a quanto? Posso chegar a 100 mil. Oi? 18%. Isso. Eu vou colocar aqui assim. Mais. Olha lá, 118 mil. Ou, né, no ativo B, eu posso chegar a 100 mil, né, vezes 1 mais 15%, olha lá, 115 mil. Ou eu posso ter o azar, né, de ganhar quanto? De eu ganhar no máximo aqui quanto? 100 mil, né, vezes 1 mais 102 mil. Ou 100 mil, tá, mais 5%. Olha lá. Então, eu posso ganhar 110 mil na média, ou só ganhar 102 mil, ou 118 mil. E aqui 105 com 115. Mas, gente, Francisco, mas e se, por exemplo, o mínimo aqui, tá, a variância aqui do risco, por exemplo, não for 8%, for uma coisa muito maior. Vamos supor que fosse de 12% da ação A. Fosse de 12%, gente. Fosse de 12%. Então, aqui, quanto seria a média? Seria os 10%, mas quanto seria o mínimo? Pode repetir, professor? Menos 2%? Vamos supor que, em vez de a oscilação for de 10, de 5, de quanto que eu coloquei aqui? Fosse de 8, fosse de 12%. É um mercado que oscila pra cacete. Quanto seria, então, o mínimo aqui? O André falou agora. Quanto, André? Menos 2%, professor? Menos 2%. E quanto seria o máximo? Seria quanto? A média mais quanto? A média mais 12. A média mais 12. Olha lá. Agora, olha que interessante, gente. Qual deles vocês escolheriam? Francisco, eu não sei. Depende da minha propensão ao risco. Tem gente... Qual desses provavelmente vocês escolheriam? Boa parte das pessoas. Professor, depende do perfil do investidor, né? Tem o conservador, tem o... Mas, com certeza, né, Reginaldo? A gente ia ficar com a ação B, né? Ó, eu ainda ganho 5 mil, podendo chegar a 115. Esse daqui eu posso, inclusive, perder parte do meu dinheiro, né? Exato. E aqui ganhar. Então, o que acontece? Eu tenho certeza aqui que muita gente iria ficar mais com esse daqui. Por exemplo. Se eu diminuísse aqui o risco, por exemplo, sei lá, para 2, por exemplo, talvez isso daqui ainda ficasse um pouco mais interessante, né? Então, por exemplo, aqui ficaria quanto, né? Ficaria aqui a média, né? Média menos 2%, olha lá, ou a média mais os 2%. Olha lá. Esse daqui é um mercado que tem um retorno muito alto e uma oscilação muito pequena. O cara fala, opa, esse que eu quero, olha, de repente.
Agora, vamos supor que eu fizesse o seguinte, ó. A média de retorno agora desse mercado, tá? Da ação B, ela é de, por exemplo, 2%. Olha que interessante. Agora. Quer dizer que você pode ganhar, ficar empatado, pode chegar, entendeu? Deixa eu ver aqui, só automatizar a formulinha aqui. Isso aqui, 1 mais. Isso aqui. Posso chegar a 102 na média, ou chegando a 104. Qual deles agora, gente, vocês escolheriam? Provavelmente. Opção A, professor. Provavelmente. Por que, Ingrid? Porque é mais chance de retorno, né? Ó, eu posso perder 2 mil, mas você pode chegar até a 22 mil de lucro, não é isso, Ingrid? Exato, é igual a Selic hoje em dia, opção B. Entendeu? Então, agora isso daqui não me dá muito, né? Vocês estão vendo o que esses números aqui, que são a volatilidade, nos vai dar isso daqui, gente. Qual é o risco de você ganhar ou perder dinheiro? Entendeu? Nesse caso aqui, ó, esse ação A, ela tem maior ou menor risco que a ação B? É só olhar aqui, ó. Maior risco. Muito maior risco, né? Ó, 12% de oscilação. 12% de oscilação. Mas quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Por outro lado, a ação B, ó, tem baixo risco. E quanto mais baixo o risco, menor é o retorno. Menor é o retorno. Ficou claro isso para vocês, gente? Sim ou não? Todo mundo entendeu o conceito de risco, de retorno, de volatilidade? Sim, sim. Perfeito? Então, gente, isso é o que a gente chama de risco de mercado, tá? Risco de mercado. Uma última coisa que a gente precisa saber de risco de mercado é o seguinte, gente. Se eu perguntasse para vocês o seguinte, tá? Quanto vocês acham que vai estar o dólar amanhã? Entre quanto e quanto vocês acham que pode oscilar amanhã? Me deem um valor, uma ideia. Hoje caiu, né? Sim, Então, mas subir amanhã. me dá 5%. uma estimativa. Você acha que pode ficar entre quanto e quanto, Ingrid? De 3 a 5, professor. Oi? De 3 a 5. Se manter na casa dos 3 e subir para 5%. Não. Pensa em preço. O dólar fechou hoje a 5,39. Tá? 5,39. Você acha que pode estar entre quanto e quanto amanhã, Ingrid? 5,23 e 5,69? Pode ser, vai. Entre 5,23 e 5,69. Perfeito, Ingrid. Me dê uma estimativa de entre quanto e quanto pode estar o dólar daqui 10 anos. Uns R$7? Entre quanto e quanto? 7 a 10. De 7 a 10? Pois é, eu acho que está muito otimista. Eu te dou uma estimativa melhor. Eu tenho certeza, Ingrid, que ele vai estar entre R$1 e R$10. A pergunta é, essa informação que eu dei para você serve para alguma coisa? Nenhuma. Nenhuma, não é verdade? E por que a estimativa que você me deu para amanhã, ela é legal e para daqui 10 anos a minha não serve para nada? Porque a volatilidade é muito alta, não é isso?
Sim, professor, pode acontecer outro coronavírus aí, a gente não sabe, né? Pois é, tem um monte de coisas. Então, quanto mais para o futuro eu tento enxergar, mais difícil é ver a realidade. Mais é difícil ver a realidade. Portanto, se mais difícil é ver a realidade, maiores são as incertezas. E, portanto, se maiores são as incertezas, maior é a minha volatilidade, maior é a minha incerteza. Como é que eu mensuro isso? É um negócio chamado de cone de volatilidade. O que o cone de volatilidade fala? Ele é uma figura que justamente, tá, ela coloca isso, ó. Quais são as possibilidades? Você está aqui hoje. Isso daqui, Ingrid, é você me dando a previsão para o dólar amanhã. Aqui é eu dando a previsão para o dólar daqui 10 anos. Ou seja, alguma coisa que vai estar entre R$1 e R$10. Aqui é você dando a previsão para amanhã. Ó. Francisco, eu tenho certeza que alguma coisinha aqui entre 1 e 5, entre 3, tá? Entre 5,40 e 5,60. Aqui sou eu dando a estimativa entre R$1 e R$10. Aqui em cima está os R$10, aqui embaixo está o R$1. Entenderam? Ou seja, quanto mais para o futuro eu vou olhando, maiores são as incertezas, maior é a oscilação, maior é a volatilidade. Então é importante vocês olharem também que a volatilidade, gente, ou essa oscilação, esse risco do mercado, está inerentemente atrelado à questão do tempo. Ou seja, quanto maior é o tempo, quanto mais eu olho para o futuro, maiores são as minhas incertezas. E, portanto, maior vai ser essa minha oscilação. E, portanto, senhoras e senhores, se quanto mais para o futuro quanto mais eu olho para o futuro, maiores são as minhas incertezas. Quando eu vou financiar um carro, tá? Eu vou financiar um carro para você, Ingrid, e vou financiar um carro aqui para Caroline Franca, tá? Para Caroline. Caroline, você está comprando um carro comigo financiado em 12 meses. E você, Ingrid, um carro financiado em 36 meses. Caroline, a taxa que eu estou dando para você de financiamento, ela deve ser maior ou menor do que a da Ingrid? A Caroline não está em sala de aula. E aí, Caroline, me fala. Tá me ouvindo, professor? Tô. Menor? Por quê? Porque são em poucas vezes? Melhora essa frase. Porque você está financiando num prazo maior ou menor do que o da Ingrid? Eu acredito que menor. Isso, você está financiando em 12 meses. Isso. Ou seja, número de prestações menor. A Ingrid está financiando em 36 meses, ou seja, 3 anos. Um ano é menor do que 13. Do que 3 anos. Portanto, se um ano está onde? Um ano, ele está aqui, ó. Uhum. Ele está aqui. Então, a taxa de juros ela pode oscilar nesse intervalo. Já 3 anos está aqui, ó. É maior a incerteza daqui 3 anos do que daqui 1 ano. Portanto, os juros que o mercado vai cobrar para você tem que ser menor do que o da Ingrid. Certo. Entendeu? Por quê? Porque as incertezas são menores aqui para você. Tá? Isso. Certo, então, professor. o cone de volatilidade, esse conceito, ele vale para qualquer coisa. Ou seja, quanto mais para o futuro, maiores são as incertezas. Portanto, quanto maiores são as incertezas, maior terá que ser o prêmio pelo risco. Por quê? Porque o que nós estamos levando em consideração aqui? Uma relação chamada risco versus expectativa de retorno. Vocês já ouviram falar nisso, não é?
Qual é essa questão risco versus expectativa de retorno? Tá? Então, nós estamos falando de um negócio chamado risco, tá? Risco versus expectativa de retorno. Por que a gente fala de risco versus expectativa? Risco porque tudo tem um risco, não é verdade? Tudo tem um risco, senhoras e senhores. Viver é um risco, não é isso? Viver é um risco. Haja vista, por exemplo, que nós estamos falando aí do Covid, não é isso? Poxa, baseado nesse negócio do Covid, dava para imaginar que isso ia acontecer com a humanidade? Até dava. A única questão é que a gente não sabia quando isso ia acontecer. Quando isso ia acontecer. Então, tem um risco tudo na vida? Tudo tem um risco. Mas tem uma possibilidade de retorno? Tem uma possibilidade de retorno. Você espera que aconteça o quê? Quanto maior é o risco, maior tem que ser o quê? Maior tem que ser o quê? O prêmio. Quanto menor o risco, menor é o prêmio. Ou seja, menor é o retorno. Vocês viram que isso vale aqui para o nosso exemplo aqui da Petrobras, não é isso? Com a Magalu. Se tem um maior risco, tem que ter um maior retorno, olha aqui. Esse tem um menor risco. Ó, uma oscilação de 2% no mercado. Portanto, ó, na média, ele tem um menor retorno. Ficou claro isso? Sim ou não? E por que nós falamos que é uma expectativa, gente? Alguém sabe me dizer? É o que a gente espera? Isso, a gente espera, mas pode acontecer como pode não acontecer, não é isso, Ingrid? Sim, professor. Por isso que a gente chama de expectativa. Pode ocorrer, como pode também não ocorrer. Ou seja, tem uma probabilidade de ocorrência, uma probabilidade deste evento ocorrer, tá? Como também pode não ocorrer. Olha que interessante. Olha que interessante. E se existe uma probabilidade do evento ocorrer, dá para mensurar isso? O que vocês acham? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Falem comigo. Que sim? Por quê? Alguém pode me ajudar? Professor, faz de novo a pergunta, a Alessandra não ouviu. Tá. Se tem um risco, existe uma possibilidade de retorno, ok? Uma possibilidade de retorno. Quanto maior é o risco, maior tem que ser o retorno. Quanto menor é o risco, menor é a possibilidade de retorno, ok? A grande questão é o seguinte, por que a gente, como que a gente, como é que fala? Como que a gente olha isso? Se tem uma probabilidade de ocorrência, dá para a gente mensurar essa probabilidade. Como é que a gente mensura isso daqui? Por isso que chama expectativa, porque tem uma probabilidade de ocorrência. Ou seja, se vocês olharem, tá, a distribuição dos retornos de um ativo, tá, eu vou mandar depois essa planilhinha para vocês também, tá, gente? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Eu peguei aqui, por exemplo, ó, a distribuição dos retornos, ó, por exemplo, só mostrar para vocês aqui que bonitinho, ó. Da Vale do Rio Doce, ó. Aqui é a oscilação dos preços, esse mesmo gráfico que eu fiz aqui, ó, tá vendo?
Mas quando eu coloco isso aqui, ó, num gráfico de histograma, uma distribuição, o que vocês estão vendo aqui, ó? Estão vendo uma curva normal? Em amarelo, em vermelhinho aqui, ó? Sim, professor. Então, Laura, se eu estou vendo isso daqui, vocês não viram em estatística que quando eu tenho uma normal eu posso calcular uma probabilidade? Então, os estatísticos, matemáticos, os economistas do mercado financeiro, eles tentam modelar esse negócio aqui para calcular essa probabilidade. Ó, é Petrobras. A mesma coisa, ó, também tem uma curva de probabilidade. Olha Ibovespa. A mesma coisa, ó, também tem uma curva de probabilidade. Ó, ouro, também tem uma curva de probabilidade. Então, a gente tenta, ó, dólar, também tem. E assim, ó, Dow Jones, ó, a gente tenta calcular, ó, treasuries, que é tesouros norte dos Estados Unidos, ó, também uma probabilidade. A gente tenta calcular essa probabilidade de ocorrência, modelar isso de tal forma a ter uma probabilidade de ocorrência, ou seja, essa expectativa está associada a uma certa probabilidade, ok? Só para mostrar para vocês, se algum dia alguém quiser estudar isso legal, tem cursos na B3, BMF Bovespa, que praticamente são de graça lá e que vocês podem fazer sobre essas questões de mercado, tá? Ok? Beleza. Então falamos aí do risco de mercado. Olha quanta coisa vocês viram aí de risco de mercado. Quando a gente fala de risco de crédito, o que é o risco de crédito? Risco de crédito, gente, está associado a risco de calote. Sempre quando você está fazendo um contrato, esse contrato é um contrato estabelecido entre duas partes. Por exemplo, eu vendo um carro para você, Caroline. Qual é o risco desse negócio? Laura, vendi um carro para você, Laura. Qual que é o risco? Quando eu estou vendendo esse carro para você? Ninguém responde. Vai, André, me salva aí. A Alessandra respondeu no chat, mas acho que você não chegou a ver, mas é risco de calote? Isso, perfeito, Alessandra, obrigado. Obrigado, André. É isso aí, risco de calote. Risco de eu peguei o carro, vendi para você e você não me paga. E você não me paga. Então, risco de crédito é isso. É o risco associado a uma das contrapartes não honrar o que está estabelecido no contrato. Tá? De não honrar o que está estabelecido no contrato, tá? Então, é o seguinte, né? Um tomador de um empréstimo não paga. Ou um contrato, por exemplo, onde a gente estabelece uma prestação de serviços e a pessoa não presta esse serviço, e assim por diante, tá? Existem maneiras de você tentar avaliar esse risco de crédito, tá? Existem vários modelos, tá? De se avaliar esse risco de crédito, tá, Alessandra? Por exemplo, o modelo mais conhecido de risco de crédito é o modelo que a gente chama de modelo Casas Bahia, ou também chamado modelo de Credit Score. O que é esse modelo de Credit Score? Eu vou, por exemplo, tá, Alessandra? Você vai lá nas Casas Bahia e você quer comprar um guarda-roupa Bergamo e uma cozinha Bartira financiado em 36 meses, tá? Mas eu não conheço nada de você, Alessandra, sobre você. E eu preciso avaliar qual é o risco seu, entendeu? Com relação a esse financiamento. Como é que eu vou avaliar esse risco? Tem várias maneiras. A maneira mais comum que o pessoal faz em lote é o seguinte: ele vai fazer um questionário, onde dentro deste questionário tem um monte de perguntas ali que ele vai perguntar para você. Então ele vai perguntar o seguinte: Alessandra, quanto tempo você está nesse atual emprego? Eu estou 10 anos. Então ele vai lá e vai dar uma pontuação por você estar 10 anos. Alessandra, qual é o seu grau de escolaridade? Né? Primário completo ou incompleto, secundário completo ou incompleto, ou é superior completo e incompleto? Então ele vai te dar uma pontuação.
Geralmente primário, uma pontuação menor, colegial, né, o intermediário, uma pontuação um pouquinho maior, e superior, uma pontuação maior. Entendeu? Ah, Alessandra, você tem casa própria ou a sua casa é alugada? Alessandra, você é casada ou você é solteira? Alessandra, você tem filho ou não tem filhos? Por que geralmente esses questionários fazem essas perguntas, gente? É meio padrão essas perguntas. Isso, esse modelo de credit score é para avaliar o seu risco de crédito. Fala, Iranilde. Era isso que eu ia responder, professor. Eu trabalhei na área. Era isso que eu ia responder. Não é para saber o quanto você está endividada. Tá? Não. Qual é o risco de calote? Por exemplo, você trabalhou nisso. Esse questionarinho é meio que padrão, não muda. Eu trabalhei para uma empresa de cartão de crédito e a gente montava o perfil do cliente na aquisição da bandeira do cartão de crédito e empréstimo consignado vinculado ao cartão. Isso. Não é documentação de financiamento, tá, Laura? Na verdade, ele quer associar a sua probabilidade de calote. Quando ele pergunta, por exemplo, qual é o seu grau de escolaridade, ele está tentando oferir o seguinte: qual é a capacidade de você realocar-se no mercado de trabalho quando você perde o emprego? Se você tem o primário incompleto, as chances de você se realocar no mercado de trabalho é maior ou menor do que tem, por exemplo, de quem tem o nível superior completo? É muito menor. É muito menor. As chances, por exemplo, de eu ter renda e me realocar no mercado de trabalho com um doutorado e um mestrado é maior ou menor do que a de vocês na média? Na média, tá? Lembre-se, tudo isso é estatística, é na média. É maior a minha chance. Mas, por exemplo, a Iranilde é empresária. A Iranilde está fazendo a faculdade dela agora, mas a Iranilde já é milionária. Então, as chances dela pagar é muito maior do que a minha. Mas a Iranilde não é a regra. Ela é a exceção. Lembra, esses modelos, ele está analisando um lote gigantesco de pessoas. Tem pessoas ali que na média vão estar melhor e na média vão estar pior. Ok? Mas por isso. Por que, por exemplo, tá, a Laura e a Alessandra, ou mesmo Iranilde, quem quiser responde. Por que eu pergunto para vocês, por exemplo, se tem casa própria ou alugada? Porque se tem casa própria, poxa, a pessoa já tem um ativo. Então ela tem liquidez ali, ou ela tem como conseguir mais dinheiro. Por outro lado, se tem casa alugada, não. Se é casada ou solteira. Por quê? Para saber se tem duas rendas em casa? Isso, Juliana, justamente. Não só isso. Geralmente também uma mulher casada e um homem casado. Em média, a chance deles fazerem besteira com o dinheiro é maior ou menor? Maior. Menor, Ju? Casado, a chance de fazer besteira com o dinheiro é menor do que solteira. Verdade, duas cabeças pensando. Não só isso, Ju. Um controla o outro. E se tem filho, diminui mais ainda. Você fala, opa, peraí, agora eu tenho filho, eu não posso errar. Não posso dar um passo atrás. Você é casado ou solteira, Ju? Solteira. Solteira. Então, você sai pra balada quando pode? Não, professor, não curto. Não curto? Não, prefiro uma coisa mais de boa, tipo um barzinho com os amigos, mas balada... Mas você sai com o barzinho com os amigos, compra um sapato, um vestido de vez em quando? Sim. E se você fosse casado e tivesse filho? Aí já não dá, né? Que aí já não tem é que não dá. Você vai falar, opa, peraí, as crianças vêm primeiro. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Entendeu? Ou seja, você está construindo modelos para avaliar a probabilidade de ocorrência.
Tá? Esse é o modelinho mais simplesinho, tá? Que é o chamado modelo Os Casas Bahia. Então ele vai fazendo essas perguntas, você vai respondendo. Uma outra coisa muito interessante nesses modelos Casas Bahia, quando eles perguntam para você, por exemplo, se você tem casa própria ou alugada, se ele pergunta que você tem casa própria, ele pergunta, por exemplo, quantos banheiros você tem na casa. Por quê? Pra saber o nível? É uma maneira de você saber. Porque aquilo, né, Ju, às vezes é difícil, as pessoas têm vergonha de dizer o quanto ela ganha, né? Então ele tenta oferir a sua renda de forma indireta. Por exemplo, quantos banheiros tem a sua casa, se é casa ou se é apartamento, onde você mora, em que bairro, pela localização também. Tudo isso são maneiras de você tentar oferir a renda indireta ou o poder de compra desta pessoa. E, portanto, o quanto você pode dar de dinheiro e qual é a possibilidade de calote. Tá? Uma outra maneira de também avaliar esse risco de crédito é o que a gente chama de rating. Já ouviu falar desse negócio? Rating. Rating é uma nota classificatória de crédito. Tá? É uma nota classificatória de crédito. Já ouviram falar disso? Sim ou não? Eu não. Não. Não? Por exemplo, meninas, vou fazer uma piada aqui com vocês, tá? Se me permitem. Tá? Na minha época, né, lá atrás, as meninas sempre gostavam, né, no colegial, né? Principalmente, o score também seria... Como assim, Alessandra? Não entendi. Não entendi a sua pergunta. Acho que ela falou com relação ao score do Serasa, professor. O score do Serasa é um pouquinho mais complexo, tá? Não é esse das Casas Bahia. O score do Serasa, ele já tem uma base de dados bem grande, boa parte das pessoas, então eles analisam o risco de crédito quase que individualmente de cada um de nós, baseado no histórico de pagamento. Por isso que hoje em dia existe o cadastro positivo, Luiz. André. O cadastro positivo Serasa. O que é o cadastro positivo Serasa? Ele avalia cada um de nós ali. E, portanto, às vezes, André, você pode ter a mesma renda, as mesmas características que as minhas, mas você dá calote mais do que eu, por exemplo, ou eu dou mais do que você. E, portanto, o banco não pode dar o mesmo juros para mim e para você. Então, a ideia do cadastro positivo Serasa é justamente começar o quê? A ter o quê? Taxas de juros diferenciadas para cada uma das pessoas. Não é justo, né, o virtuoso pagar pelo pecador. Tá? Pagar pelo pecador. Então, o rating, gente, é uma nota classificatória de crédito. O que quer dizer isso daí? Tá? Eu brinco que eu uso essa do colegial, as meninas vão entender bem. Eu acho, né? Na minha época era assim, acho que mudou agora, mas enfim. Vamos supor que a gente estivesse no colegial. Geralmente as meninas no colegial gostavam muito daqueles caras que eram mais os bombadões, os fortões, né? E que batiam geralmente no nerd e faziam bullying com o nerd, né? E as meninas achavam esse cara o máximo, que era o atleta do esporte, o cara que não estava nem aí por estudar, nada disso. E geralmente é o cara que tirava nota C, D na escola. Tá? Quando você olha um histórico de todos os caras que são bombadões e tudo mais, que tiram nota C e D, qual é a chance deste cara ter sucesso na vida? É muito grande ou muito baixa? Na média. Baixa. É baixa, né, André? Mas aí tinha lá sempre o nerd, que era aquele cara que estudava, que estava sempre preocupado com o futuro, por exemplo, como eu sofri muito bullying nisso, né, mas eu brinco que o nerd de hoje é seu chefe amanhã.
Qual é a chance desse indivíduo ter maior sucesso e conseguir ter um emprego bom e ganhar dinheiro? É muito maior. Se você pegar um histórico de todos os nerds, na média, esses caras vão ganhar muito mais do que todos os bombadões. Na média. Entendeu? Mas pode ter algum nerd que o cara nunca evoluiu na vida e tá com 40 anos e mora ainda na casa da mãe, entendeu? E acha que isso é o paraíso. Mas, na média, você espera que boa parte desse pessoal que é mais nerd ou mais geek, eles vão ter sucesso financeiro. Por outro lado, quando você olha o bombadão que batia no nerd, na média, você espera que a maioria deles não vá ter muito sucesso financeiro e profissional. Mas também pode ter um ou outro que, o cara batia no nerd, mas o cara era bom em bater no nerd. E, de repente, ele percebeu que ele tinha um dom para bater nas pessoas. E o cara foi estudar jiu-jitsu e ficou campeão brasileiro, mundial de MMA. E vai ganhar mais dinheiro do que muito nerd na vida. Mas essa é a regra? Não. É a exceção. Ele é a exceção. E o nerd que ficou na casa da mamãe e acha que isso é o paraíso, é a regra? Não. Não. Ele é a exceção. Boa parte dos nerds tiveram sucesso. Então o rating é mais ou menos como se fosse isso. Ou seja, aquelas empresas que têm uma nota A ou uma nota B de rating, de crédito, a chance desse pessoal da calote é muito maior ou muito menor? É muito menor do que aqueles que têm nota C ou D de crédito. Isso não quer dizer que todos que tenham nota A ou nota B não darão calote. Pode ter um que dê calote, mas na média, todos eles não vão dar. Assim como aqueles que têm nota C e D, na média, a chance desse cara dar calote é muito maior, mas pode ser um que não dê calote. Ok? Ficou claro isso para vocês, gente? Sim ou não? É muito comum, tá, as agências de rating dar notas classificatórias de crédito para o país, um projeto e assim por diante. Hoje em dia você usa muito essa nota classificatória de crédito. Por exemplo, né, as empresas que classificam esse risco de crédito, por exemplo, são S&P, Moody's, tá? Por exemplo, S&P, tá? S&P Rating. Rating. É uma empresa, da Standard & Poor's, tá? Que eles dão um risco do país. Por exemplo, aqui, lista de ratings, tá? Do Brasil, por exemplo. Vamos ver se ele abre aqui. Olha lá. Olha que interessante, gente. Olha aqui. Eles estão dando aqui, Argentina, por exemplo. Olha o risco dela. Tá? O risco dela é CC+. Ou seja, esse risco aqui é um risco muito alto na moeda global e na moeda estrangeira. Olha só, por outro lado, quando você olha aqui, vamos pegar aqui, deixa eu localizar aqui, ver se eu localizo Brasil. Ó o Brasil. O Brasil, tem um BB-. Ou seja, a chance do Brasil dar calote é muito menor do que o da Argentina. Então, a S&P, por exemplo, ela dá uma nota classificatória de crédito, de risco de crédito, ou rating classificatório. Esse aqui é o mais recente, novembro de 2020, 8 de novembro. Ok? Então, quando vocês olham essa nota aqui, por exemplo, e falam, o que é um BB-? É que o Brasil tem um risco de crédito mais pequeno, quando comparado, por exemplo, com o da Argentina, que é um C. Os caras estão praticamente com risco de calote muito maior. Ficou claro isso, gente? Sim ou não? Sim. Tá. Finalmente, gente, risco de liquidez. Risco de liquidez é quando você precisa vender um ativo ou comprar um ativo e não tem mercado suficiente para você negociar aquele ativo no volume e no preço justo. Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa. Tá? Vamos supor que a Ingrid queira comprar uma casa, tá, Ingrid? Você quer comprar uma casa aqui no Alto de Pinheiros, uma coisa pequena, modesta, de 500 metros quadrados, tá? Uma penthouse no alto de um prédio, tá?
Uma casa dessa deve estar custando aqui por volta de uns 5 milhões, Ingrid. Tá? Você consegue comprar essa casa de uma hora para outra, de um dia para o outro, Ingrid? Não, professor, mas que Deus te abençoe, profetiza na minha vida. Vai acontecer. Por outro lado, Ingrid, você também tem uma casa aí perto onde você mora, que é uma casa modesta, de 750 metros quadrados, entendeu? Com uma piscina olímpica, jacuzzi, e ela vale, entendeu? Sei lá, 4 milhões. 4 milhões. E você quer vender essa casa para se mudar para cá. Você consegue vender essa casa de um dia para o outro, Ingrid? Não, professor, não tem nem renda para isso. Não, esquece renda, vamos supor, você não conseguiria vender. Mas vamos supor, Ingrid, que você quer comprar um apartamento amanhã aqui. Esse apartamento aqui está valendo 5 milhões e de repente você fala, eu pago 10. Você consegue comprar de um dia para o outro? Sim. Com certeza. A Laura, que mora aqui no Alto de Pinheiros, aqui vai estar vendendo dela na hora para você, Ingrid, não é, Laura? Laura nem prestou atenção. Olha só, mas vai estar vendendo na hora. Por outro lado, Ingrid, se você vender a sua casa aí, que vale 4 milhões, por 1,5 milhão, Caroline, você compra na hora? Com certeza. Olha só que interessante. Vocês veem que por causa de não ter liquidez, o mercado imobiliário é um mercado que não tem liquidez. Ele é um mercado que você não compra, não tem toda hora casas com essas características sendo compradas e vendidas. Portanto, demora tempo para você conseguir comprar ou vender no preço justo. Então, um mercado que não tem liquidez é um mercado onde você comprar no preço que é o preço justo, entendeu? Demora muito tempo. E, portanto, se você quiser liquidar a operação rapidamente, você vai ter que ou comprar muito acima do que ele vale, ou vender muito abaixo do que ele vale. Ok? Esse é o problema do risco de liquidez. Então, por exemplo, ações que entre o preço de compra e o preço de venda dela, a distância entre esses preços é muito grande, são ações que têm pouca liquidez, ou seja, tem pouca negociação no mercado, ok? E, finalmente, temos o risco operacional. O risco operacional, gente, é aquele risco advindo de falhas em máquinas, equipamentos, processos, contratos e assim por diante. Por exemplo, eu estou dando essa aula e, de repente, cai a internet e eu não consigo terminar a aula. Isso é um risco operacional. Ou a instituição não conseguiu fornecer um ambiente adequado para colocar o material. É um risco operacional. Você, por exemplo, pegou um dinheiro de um fundo e era para aplicar em algum lugar, você aplicou outro que não devia. É um risco operacional. E assim por diante. Tá? Então, você também tem que mensurar esse risco. Esses 4 grandes pilares aí, o risco de crédito, o risco de mercado, o risco de liquidez e o risco operacional, são os grandes riscos que a gente fala que tem em qualquer projeto. Existem outros? Existem, óbvio, mas esses daí são os 4 grandes, tá, que a gente fala, ok? E qual que é a importância desses riscos, gente? O pessoal tem que mensurar isso? Sim, porque tem leis que dizem isso. E essas leis surgiram desse acordo chamado Acordo de Capitais de Basileia, que surgiu na cidade de Basel, na Suíça. Tá? E ela tem o objetivo, tá, de balizar esses riscos. Ou seja, por causa de todos aqueles históricos que eu contei para vocês lá, entendeu? Dos problemas, entendeu? Aqueles fundos de investimento quebrando, os bancos quebrando, governo tendo que socorrer instituições financeiras, o que aconteceu? Os bancos centrais, tá? Junto com o Banco Central dos Bancos Centrais, se reuniu na cidade de Basileia, ou de Basel, e falou, nós vamos fazer um acordo, onde esse acordo vai determinar certas regras de boa conduta de todas as instituições financeiras. E que esse acordo vai ter que fazer o seguinte, as instituições terão que avaliar o seu risco a partir de agora, baseado nesses 4 grandes pilares que eu falei, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional e risco de crédito, e eles vão ter que calcular um certo risco. E para fazer frente a esse risco, eles vão ter que deixar um dinheiro guardado para que, se acaso ocorra, eles tenham como socorrer. Tá?
eles tenham como socorrer. E daí surgiu esse acordo de capitais de Basileia, que se baseia, né, ou se sustenta nesses 3 pilares aqui, tá? Ou seja, um mínimo capital requerido, ou seja, as instituições vão ter que ter um mínimo de capital junto ao Banco Central para fazer frente a esses tipos de risco que eu falei, tá? Mercado, crédito, liquidez operacional. Vai ter que ter uma supervisão bancária, ou seja, o Banco Central vai fiscalizar essas instituições e vai punir se elas não estiverem controlando o risco delas adequadamente, e vai ter que ter uma disciplina de mercado. O que é essa disciplina de mercado? Quer dizer o seguinte, que se uma instituição financeira ela descobrir uma maneira melhor de avaliar os riscos dela, e ela tem essa metodologia, ela divulga essa metodologia para o mercado, ou seja, essa transparência de divulgar, olha, eu estou usando uma nova técnica aqui de avaliar o mercado. O mercado vai olhar aquela técnica, vai avaliar, e se ver que ela realmente é boa, vai aplicar para todo mundo. Ou seja, isso é que a gente chama de transparência ou disclosure, tá? Dessa disciplina de mercado. Ok? E com isso, as instituições ficam fiscalizando entre elas, e o Banco Central fiscalizando todo mundo. E com isso, eles vão fazer uma adequação de capital, e o capital requerido mínimo vai ter que ser maior ou igual a 11% do total dessa exposição do risco. Tá? E aqui, o que eu estou colocando aqui são todos os principais pontos que eles colocam. Tá? Dos reports, com relação à disciplina de mercado, da divulgação, do encorajamento das instituições financeiras para fiscalizar esses métodos de gestão de risco, nesse caso o papel do Banco Central aqui como fiscalizador, e assim por diante. Tá? E com isso, tá, você vai ter 2 tipos de capitais que o mercado financeiro vai trabalhar, as instituições financeiras: o capital econômico e o capital regulatório. O capital regulatório é esse para fazer frente aos riscos, tá, desses 4 riscos aí, que a Basileia instituiu e que o Banco Central força as instituições financeiras a seguir, ok? E o capital econômico é aquele seguinte: se ele tiver um capital acima desse regulatório. Então ele fala, eu estou deixando um capital muito acima desse para evitar isso. E aí o capital alocado vai ser um máximo entre o capital econômico e o regulamentar, tá? Então um é para satisfazer a legislação, que nesse caso é estabelecida pelo Banco Central junto ao Acordo de Basileia, e o outro é, tá, para evitar riscos aqui subestimados pela instituição financeira, ok? Perguntas, gente? Perguntas? Professor, esse acordo de Basileia que os bancos usam para manter o índice deles de risco? Todos eles seguem, Ingrid, é lei. Aqui no Brasil, o Banco Central do Brasil instituiu como lei. O banco que não seguir o acordo de capitais de Basileia, o Banco Central fecha essa instituição financeira. Tá? E se o banco não consegue, fala, então você vai ter que deixar muito mais dinheiro aqui para fazer frente ao risco. Tá? E o Banco Central do Brasil aqui, ele é muito sério e muito rígido com relação a isso, tá, Ingrid? Por isso que é muito difícil um banco aqui quebrar, tá? Porque o Banco Central aqui, ele vai na jugular. Entendi, professor, obrigada. Não por isso. Mais alguém, gente? Perguntas? Não dúvidas? Perfeito. Na próxima aula, gente, eu vou começar a falar sobre fundos de investimento para vocês, tá? Eu vou mandar um material aí para vocês, tá? Por e-mail, falando sobre os fundos de investimento para vocês, tá? E aí a gente vai discutir aí um monte de coisas relacionadas a fundos de investimento, ok? Pergunta, gente? Vai ter fundos multimercados, professor? Porque eu não entendi nada.